Saudações a todos! Nós estamos chegando numa marca importante do TV Enem, completando um mês neste final desta semana. É uma longa temporada e isso merece ser comemorado, celebrado, e eu queria dividir essas homenagens entre hoje e o programa de amanhã. Hoje eu queria falar da galera técnica, do pessoal da produção e a moçada das emissoras, que está fazendo um trabalho muito legal. Queria saudar nosso assessor de imprensa, nosso Felipe Veloso. Queria também agradecer imensamente a Marília, que tem sido a alma desse projeto, que está ali fazendo essa relação direta entre os professores e as emissoras e o pessoal da técnica. Nosso montador, Gustavo, fazendo um trabalho muito bonito, Gustavo. Parabéns e muito obrigado, transformando o artesanal em digital com muita habilidade. E a moçada das emissoras, o Bruno, o Igor, Vitor, Núbia, o Oliveira, o João, o Adriano, essa moçada que sem vocês esse projeto não tinha chegado onde chegou até agora. Estamos próximos das 100 aulas de conteúdo. Fala-se que o Enem tem 350 itens. Rapaz, a gente está chegando bem perto disso, isso é muito bacana. Cumprimos 1/3 do programa do Enem. Paz para todos, vamos em frente. Mais um programa hoje, TV Enem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cadu e venho falar sobre cartografia com vocês. Só que dessa vez vou falar sobre projeções, um elemento importantíssimo, um elemento fundamental para que a gente compreenda aí a estruturação do formato dos mapas nessas representações bidimensionais. Entenda que toda representação cartográfica, seja um mapa, seja uma carta ou seja uma planta, elas vão apresentar deformações. Não há como representarmos algo que vem em 3 dimensões, que é o globo terrestre, em 2 dimensões e manter exatidão em todos os elementos. Isso não pode ocorrer. Imagina só se pudéssemos arrancar toda a superfície da Terra e esticar essa superfície para colocar em algo que é plano. Isso iria gerar com certeza algum tipo de deformação em uma parte da superfície para que ficasse tudo certinho, tudo plano. Sempre 3 elementos, atenção, 3 elementos podem distorcer e é o cartógrafo que vai definir o que ele vai manter e o que ele vai distorcer na representação cartográfica. E quais são esses elementos? Bom, primeiro as distâncias, ou seja, aquele tipo de cálculo que a gente pode fazer utilizando a escala, dependendo da forma que essa projeção é realizada, isso pode levar a um cálculo impreciso. Então você pode ter distorção nas distâncias. Outro elemento que pode distorcer é a área. Bom, quando nós pegamos um globo terrestre, que é a maquete da Terra, né, a gente consegue fazer no globo terrestre as devidas, porque ali não existem distorções, as devidas comparações entre, por exemplo, as áreas. Qual é a área da Europa em relação à área do continente africano? Como é a área da América do Sul em relação à área da Austrália? Eu consigo fazer esse nível de comparação com precisão ao olhar o globo terrestre, mas dependendo da projeção, essa precisão acaba caindo por terra. A gente não consegue fazer porque pode ser que num modelo de projeção ocorram deformações nas áreas. Elas podem ficar mais estendidas em um local e mais reduzidas em outro. Quer ver um exemplo muito comum? Ao pegar a projeção mais famosa do mundo, que é a de Mercator, e logo a gente fala sobre ela, e ao analisar, por exemplo, o tamanho da ilha da Groenlândia,
que é a maior ilha do mundo, mas ela tem 2,5 milhões de quilômetros quadrados, e compararmos, por exemplo, a sua área ali naquela projeção com a área do Brasil, a gente vai perceber que nessa projeção de Mercator, a Groenlândia chega a ser levemente maior do que o Brasil. Mas o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, portanto muito maior do que a Groenlândia. E por que ela parece maior na projeção do Mercator? Justamente porque ela está com a sua área distorcida, a sua área foi alongada, estendida. Bom, então quais são até agora aqueles elementos que podem distorcer? A distância, a área, e um outro é o ângulo. E o que significa o ângulo? Vamos trazer para uma linguagem mais comum, né? Essa linguagem ângulo usada pelo cartógrafo, mas para que a gente compreenda melhor o que significa o ângulo, eu estou falando necessariamente do contorno do continente, do desenho do continente, aquele que comumente a gente vê ao contornar, por exemplo, o litoral de um país ali no mapa, ali na representação cartográfica. Então esse contorno pode mudar. Há alguns mapas, as pessoas estão tão acostumadas com determinado contorno que quando pega outro, diz, esse aqui está errado. Não existe essa possibilidade desse mapa ou aquele está certo ou está errado. Ele vai representar aquilo que o cartógrafo quer demonstrar com o seu mapa. Então, isso nós chamamos de propriedade das projeções, a forma, né, como o globo terrestre será representado na folha de papel. Então, essas três propriedades podem ser alteradas. Podemos manter as três para que a gente tenha perfeição na representação? Nunca, porque sempre, como eu falei agora no início, distorções vão aparecer diante dessa perspectiva do globo ser colocado em algo que é plano, ok? Bom, agora a gente não pode confundir as propriedades com os tipos de projeções. Existem 3 tipos de projeções. O primeiro tipo, o mais famoso de todos, que surgiu por volta do século 17, foi criado por um cartógrafo chamado Mercator ou Mercator. As duas nomenclaturas costumam aparecer citadas dessas formas. Então, o Mercator, ele criou uma projeção do tipo cilíndrica, que é a projeção mais comum que existe no mundo. A maioria dos mapas que nós pegamos para analisar nos livros estão em projeções cilíndricas. Essa projeção cilíndrica se baseia no seguinte: você envolver o planeta Terra com um cilindro, né? E a partir desse cilindro, você projetar nas suas paredes todos os paralelos, todos os meridianos e todas as formas dos continentes e desenrolar esse cilindro. Então vai caber ao cartógrafo definir o que ele quer manter, porque ele não consegue manter as 3 propriedades, ele vai manter uma ou 2 e outra irá distorcer. Então esse é o tipo mais comum. Só existem mais 2 outros tipos. A projeção cônica. Imagine então o formato de um cone que possa cobrir todo o planeta Terra, com o ápice voltado para o Polo Norte ou voltado para o Polo Sul. A partir desse cone, você projeta em suas paredes todos os paralelos, todos os meridianos e todas as formas dos continentes. E você desenrola esse cone. Você tem uma projeção cônica. Ela tem a semelhança de um leque quando colocada na folha de papel. Uma outra projeção muito comum, que é inclusive uma representação famosa porque é o símbolo da ONU, é a projeção plana, também chamada de azimutal ou polar, porque normalmente é feita utilizando o Polo Norte como centro. Então a ideia é tocar o globo terrestre de maneira imaginária, claro, com uma folha de papel tangencial a qualquer ponto do globo e a partir daquele local projetar todos os paralelos, todos os meridianos e todas as formas dos continentes. E assim ela vai ter uma aparência, inclusive circular, essa projeção. Não sendo muito comum, mas sendo famosa justamente por ser a representação da ONU. As projeções mais famosas, elas têm os nomes daqueles cartógrafos que criaram, né? Por exemplo, a de Mercator, do século XVII, que se caracteriza por ser uma projeção eurocêntrica, trazer a Europa não só no centro da representação cartográfica, mas aumentar a sua área, distorcer. Época das grandes navegações, era importante mostrar o continente europeu, que é relativamente pequeno, muito grande em relação àquelas áreas recém-descobertas, né? Outra projeção muito famosa é a projeção de Gall-Peters. Essa projeção, ela favorecia
a grande extensão territorial dos países pobres. Então é uma projeção que foi desenvolvida basicamente na primeira e na segunda metade do século XX, e ela traz um conceito relacionado ao favorecimento das áreas dos países pobres naquele momento chamado de terceiro mundo. Por isso ela é chamada de terceiro mundista. Mas existe uma outra projeção, também muito comum, é a projeção que a gente costuma ver, por exemplo, nas escolas, nas bibliotecas, que é a projeção de Robinson. É uma projeção onde ele buscou distorcer um pouco de área, um pouco de forma e um pouco de distância para conseguir colocar a representação com o menor número de distorções possíveis, né? Bom, é fundamental, além disso, para que a gente conclua a nossa compreensão de projeção, falar de anamorfose. A anamorfose, que muitas vezes pode ser confundida com a projeção e ela não é uma forma de representar os países do mundo com um tipo de elemento que você utiliza como fator de regionalização. Então, se de repente você quer representar poderio bélico, você vai fazer com que a área do país fique maior ou fique menor, a depender do seu maior ou menor poderio bélico. Se nós pudéssemos representar os países do mundo aumentando a sua área ou diminuindo, com base, por exemplo, na quantidade de recursos hídricos, o Brasil seria muito grande, já o Oriente Médio aparecia pequenininho. Então essa seria a base do que a gente chama de anamorfose. Então, fundamental, não esqueçam, exercitar e leitura sobre esses temas para que isso que a gente está falando aqui possa ser ainda melhor compreendido por vocês. Valeu, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima. E aí, moçada bacana, aqui é Zelão Teixeira, mais uma vez juntos para tratarmos de questões da sociologia. Hoje nós vamos falar de identidades sociais e de memória coletiva, dois temas profundamente importantes para nós nos compreendermos nesse contemporâneo, para nós podermos compreender as relações que se dão nesse tempo presente, né? Identidade social, gente, nos remete a uma forma de pensar os pertencimentos, né? na vida, nos grupos, nas nações onde as pessoas vivem, onde nós vivemos, né? E a questão da identidade é uma questão bastante polêmica. Ao mesmo tempo em que ela é geradora de pertencimento, ela nos ajuda a nos vermos como parte de algo, por cultuarmos questões da cultura daquele grupo, daquela nação, né, daquele país. Ela também pode ser uma gaiola, né, que nos faz sentir pertencentes a algo que não aceita nada que venha de outras culturas, né? A identidade ela é muito importante como uma afirmação social, como uma conquista social de direitos e tal. Mas ao mesmo tempo, né, se essa identidade for cultuada como a única força existente para aquele grupo social sobreviver e se movimentar, isso pode se transformar numa gaiola, né, que se isola e que não dialoga com a diferença. Mas enfim, a identidade social ou identidades sociais são sentimentos de pertencimento a algum grupo social, cultura, povo, país ou nação, mas principalmente de uma nação, que é diferente de um país, certo? País é o território com suas fronteiras delimitadas, demarcadas. Nação é o sentimento que nós temos, é o sentimento que as pessoas têm de pertencer a uma cultura de um país, onde muitas vezes culturas diferentes compõem esse país e são culturas que não dialogam, são culturas que vivem em tensão, né? E um sociólogo do tempo presente, já falecido, Stuart Hall, ele vai dizer que nós não temos uma única identidade na nossa existência. Nós temos múltiplas identidades, principalmente na maneira de nos compreendermos hoje nesse período chamado de pós-modernidade, pós-estruturalismo, né? Nós temos identidades múltiplas porque somos, por exemplo, somos pais, somos empregados, somos filhos,
somos cultuadores de uma determinada tribo urbana ou fazemos parte de um determinado grupo. E essas identidades, elas não estão acomodadas bonitinhas, direitinhas nos seus lugares. Elas se movimentam e geram tensões na nossa existência, né? E a memória coletiva, que é o outro tema de hoje, que tem muito a ver com esse primeiro tema que a gente falou, das identidades sociais, ela é construída na cultura, ela é forjada. A memória social não é uma coisa natural dos indivíduos, né? O que nós chamamos de memória coletiva são heróis, são monumentos, são artefatos culturais como livros, filmes, enfim, objetos. Eu prefiro dizer artefatos culturais do que objeto, dá um sentido mais amplo para isso, né? Que representam valores comuns daquela cultura, que representam situações que nos fazem sentir pertencente àquela cultura, né? E por exemplo, na história nós temos inúmeros exemplos disso, né? Mitos que foram criados, mitos que foram construídos para que a gente se sinta representado por esse mito de maneira coletiva e não individualmente. Então, as escolas, a educação contribui muito para a geração dessa memória coletiva. Hoje, as mídias sociais, né? A própria internet, os grupos sociais que se servem da mídia, geram memórias coletivas. Agora, numa contradição, elas também geram memórias de grupelhos. Ela se fragmenta naquela ideia do Stuart Hall sobre múltiplas identidades. Essa memória coletiva gera elementos culturais, gera fatores culturais de pequenos grupos, não necessariamente de uma nação, como a gente falou inicialmente. Mas são temas que não podem ser pensados numa única perspectiva. Identidade social e memória coletiva têm sempre que ser pensados minimamente sobre dois aspectos. Aquele aspecto que provoca a união, aquele aspecto que provoca pertencimento, aquele aspecto que nos faz sentir parte de algo maior que nós, que nos movimenta para adiante, mas ao mesmo tempo algo que nos isola, algo que pode nos isolar, né? Que pode nos deixar aprisionados em gaiolas, não aceitando o que seja diferente de nós, não interagindo com aquilo que não é igual a nós. E aí nós partimos para aquele caminho mais curto. Se não é igual a mim, é diferente. Se é diferente, é inferior. A diferença não tem nenhum problema, minha gente. A diferença é legal. A diferença faz o mundo girar, faz a gente existir na heterogênese. A questão toda é que por ser diferente, tem que ser inferior ou superior. Beleza, minha gente? Espero que vocês tenham sido provocados por esses temas bacanas da sociologia. E por hoje é só. Beijão pra vocês. O teatro não me fez tão feliz como imaginei que eu seria. Em muitos aspectos ele me fez, inclusive, bastante infeliz. Quando a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente acha que vai dar tudo certo o tempo todo. E eu escolhi teatro porque eu queria ficar famoso, queria conhecer várias pessoas, queria viajar o mundo. Até consegui durante um bom tempo. Na verdade, eu consegui isso durante muito tempo. Só que começou a ficar chato. Porque para viajar e conhecer muita gente, eu tinha que escrever, dirigir, produzir, lidar com pessoas, lidar com dinheiro. E o teatro começou a ficar enfadonho, difícil, complicado. E aí, em algum momento eu percebi que o que eu escolhi para que eu fosse feliz poderia ser a razão da minha infelicidade. Então, qual é o sentido da vida? Se você escolhe uma coisa e essa coisa pode te consumir. Essa dificuldade, esse limite, aonde o que lhe faz bem começa a te consumir, eu não sei qual é.
Mas muitas vezes você é obrigado a parar para se ressignificar, para voltar para o simplesinho, para aquele momento em que, quando você tem 7 anos de idade e quer conquistar o mundo. Ah, foi muito difícil voltar ao começo. Porque o voltar ao começo, ele é aqui. Então é muito legal que você agora, que está começando, que está estudando, que está olhando lá seu horizonte, de vez em quando sempre lembre desse momento. Sempre lembre das escolhas que você está fazendo. E tente ficar o que é quase impossível no aqui e agora. Porque o aqui e agora é o momento mais importante. E agora você está fazendo o quê? Você está estudando. Está pensando em seu futuro. Eu posso dizer com toda certeza que talvez, de forma diferente, você vai estar fazendo a mesma coisa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30 anos. E seja obrigado a se perguntar se você é feliz. Se não é necessário dar uma paradinha para voltar ao momento mais simples. Quando tudo era apenas o começo. Olá, futuro aprovado! Estamos aqui novamente nessa telinha tentando contribuir para a sua futura aprovação. E no bloco de hoje vamos aprender distribuição eletrônica. E para falarmos de distribuição eletrônica, temos que primeiramente saber montar o diagrama de Linus Pauling. Olha, eu vou construir esse diagrama passo a passo com vocês, para que vocês não precisem memorizar. Vocês vão aprender e aplicar o diagrama de Linus Pauling. Veja bem, vocês aprenderam lá no modelo atômico de Bohr que existe um total de 7 camadas e que cada camada acomoda um número máximo de elétrons, sabendo que a camada 1 é chamada de K, a segunda L, M, N, O, P, Q. São as letras que foram atribuídas para cada uma das camadas. Turminha, hoje temos atualmente um total de 118 elementos químicos. Por conta disso, temos a seguinte distribuição de elétrons para cada uma das camadas. Não quero adentrar, mas gostaria de colocar uma curiosidade. A quantidade máxima de elétrons por cada uma das camadas obedece uma fórmula chamada de 2n ao quadrado. Isso significa dizer, por exemplo, a camada 5. Qual a quantidade máxima de elétrons na camada 5? 2 vezes 5 ao quadrado. 50. Obedece essa equação de Heisenberg, onde temos o número total de elétrons por camadas. Só que não vamos adotar essa equação, porque atualmente temos um total de 118 elementos, ou seja, uma distribuição total de 118 elétrons. Você precisa saber então que a camada 1, nos valores experimentais, o que temos na prática, na camada 1 acomoda 2 elétrons, a camada 2, 8 elétrons, a camada M, 18 elétrons, a camada N, 32, 18 e 8. E vocês aprenderam também que, lá no modelo de Bohr, que além das camadas, temos também as subcamadas. O famoso São Paulo Distrito Federal, ou se não, Sem Pão da Fome, onde a quantidade máxima por cada subnível é de 2, 6, 10 e 14. SPDF, Sem Pão da Fome. Então, quando colocamos aqui 1S2,
O que vamos montar no diagrama significa o seguinte: o 1 representa a camada, o S representa o subnível e o 2 representa a quantidade de elétrons nesse subnível. Sabendo que o preenchimento dos elétrons em cada uma das camadas obedece essa sequência. Primeiro S, depois D, P, depois D e depois F. Então, camada 1, como é que você vai preencher? Camada 1, você começa com o subnível S, 1S, 2, porque o S só acomoda 2. E você só tem 2 elétrons aqui. A camada 2, 2s2, 2p6, porque 2 com 6, 8. A camada 3, Elan, que massa! 3p6, então se tem 18 eu vou colocar o próximo. Quem é o próximo? 3d10. Camada 4, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Camada 5, 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Elan, por que você vai até 5f14? Porque 2 com 6, 8 com mais 10, 18, 18 com mais 14, 32. Você está distribuindo o número total de elétrons naquela camada. Então você chega aqui com 6s2, 6p6 e 6d10 e aqui 7s2, 7p6. Você montou e você não memorizou, você não decorou, você aprendeu a montar o diagrama de Linus Pauling. Dessa forma, para colocar em ordem crescente de energia, de forma a se fazer a distribuição eletrônica, você vai pegar o primeiro da extremidade sempre. Você vai pegar o primeiro da extremidade sempre. O primeiro da extremidade e vai até o final. O primeiro da extremidade e vai até o final. O primeiro da extremidade e vai até o final. E assim você faz até a última linha. Você vai obedecer esse conjunto de setas para fazer a distribuição eletrônica. Olhe, vamos utilizar como exemplo o ferro. O ferro tem um número atômico de 26 e um número de massa de 56. Quando eu me refiro à distribuição eletrônica, eu estou me referindo à distribuição dos elétrons. Logo, eu preciso distribuir os 26 elétrons. Então, olha, preciso distribuir 26. Primeira setinha pegou quem? Um S2, massa. Primeira setinha pegou um S2. Segunda setinha está pegando quem? 2S2. Vamos continuar. 2S2. Terceira setinha está pegando primeiro quem? Está pegando primeiro 2P6 e depois o 3S2. Então, temos 2P6 e 3S2. Depois do 3S2, 3P6, 4S2. Tio Elan, eu vou até o final, como é que eu faço? Olha, turma, 2 com 2, 4 com mais 6, 10, 12, 18, 20. Até o momento você tem 20 elétrons, mas você precisa distribuir 26. Quem é que vem depois do 4S2? 3D10, mas você não vai colocar 3D10, você vai colocar 3D6, porque assim você distribui os 26 elétrons. Essa é a distribuição normal, mas bem provável que na sua prova vai cair a distribuição condensada.
E para falarmos de distribuição condensada, vai aparecer aí agora a tabela periódica na sua telinha. Veja bem, o ferro. Qual é o gás nobre que está anterior ao ferro? Anterior ao ferro. Qual é o gás nobre? Se você olhar bem, gás nobre está na última família. O gás nobre anterior ao ferro é o argônio. Saiu da tabela, volta para o quadro. Então você vai colocar aqui o argônio. Para simplificar, o número do argônio, ele é 18. Ele vai simplificar os 18 primeiros elétrons. Então, ao colocar o argônio, você só vai colocar agora 4s2 3d6. Isso se chama distribuição condensada ou distribuição utilizando gás nobre. E, para finalizar, não se esqueça, se essa espécie perder elétrons, os elétrons são perdidos sempre da última camada. Futuro aprovado, te encontro na próxima. Sucesso! Não esqueça, a sua aprovação só depende de você. Um beijo e um abraço. Olá, amiguinhos, tudo bem? Presta atenção que o nosso bate-papo hoje é muito legal. Nosso bate-papo hoje é sobre biotecnologia. Biologia, tecnologia, produção de produtos, produção de tecnologias a partir de princípios de eventos que são de naturezas biológicas, tá? E a biotecnologia ela é muito importante porque ela nutre uma série de áreas da indústria. Áreas da saúde, áreas da produção de medicamento, desenvolvimento de tecnologias para agricultura, pecuária. Então a biotecnologia ela está hoje envolvida em uma série de processos, tá? Então quando a gente fala de biotecnologia, por exemplo, a gente vai falar de engenharia genética, a gente vai falar de terapia gênica, a gente vai falar de vacina gênica, a gente vai falar de transgênicos, a gente vai falar de célula-tronco. Então perceba quanta coisa, né, utiliza o princípio da biotecnologia para acontecer. E aí, quando a gente fala em biotecnologia, é interessante que a gente lembre da nossa molécula universal, tá? DNA. E quando a gente fala com você de DNA, tá? É bom a gente entender que o DNA é uma grande biblioteca. O DNA ele armazena informação, nada mais, mas é a informação que é o segredo do sucesso. Tá? Só para lembrar, o nosso DNA é uma dupla fita que tem sentido antiparalelo, ligadas entre si através das ligações de hidrogênio, tá? Através das bases nitrogenadas, que são a adenina liga a timina, a guanina liga a citosina. Lembrando que a adenina e guanina bases púricas, timina e citosina bases pirimídicas. É importante saber sobre essas bases, tá, gente? Vai dar uma lidinha depois. A adenina e a timina realizam 2 ligações de hidrogênio, a guanina e a citosina realizam 3. Uma outra ligação que vai compor o nosso DNA são as ligações fosfodiéster. A ligação fosfodiéster ocorre entre o açúcar do DNA, que no caso é a desoxirribose, e o fosfato. Tá? E é interessante dizer que a ligação fosfodiéster ela une nucleotídeos, enquanto que as ligações de hidrogênio ela tá unindo fitas. Tá? E o que é interessante, que a replicação do DNA ela é semi-conservativa, tá? Então a fita mãe, ela já serve de molde para a fita filha. Então essa fita de DNA redutante desse processo, tá? Vai ter uma fita vai ser a antiga, que nós chamamos de fita parental, e de fato uma fita nova. Entender os processos de replicação do DNA também é muito importante, tá? Entender as proteínas que realizam esse evento, como é que essa replicação acontece, é fundamental e cai muito em prova. Eu não vou parar para falar, porque senão ia demorar aqui muito tempo falando sobre isso. Mas o DNA ele está no nosso núcleo, tá? Nas células eucarióticas, enroladas em proteínas octoméricas chamadas de histonas. E é essa organização das proteínas octoméricas que vai dar o DNA a forma de cromossomo ou a forma de cromatina para ele. O que é interessante é que as informações no nosso DNA estão em porções chamadas de gene. Então o gene é a porção do DNA que armazena informação.
Tá? Lembrando que esse conceito na biologia ele está em transformação. Coisa nova vai vir por aí em breve. E essas informações, Wellen, servem para quê, afinal? Bom, essas informações servem para a síntese de proteína. E são as proteínas que são fundamentais para nossas atividades metabólicas. Tá? Mas meu papo aqui com vocês não é sobre DNA. Meu papo aqui com vocês é sobre a diversidade da biotecnologia. Tá? Começando por aqui, ó, as células-tronco. As células-tronco, elas são muito interessantes. Pense no papel em branco. Um papel em branco é uma célula-tronco. Tá? Ou seja, são células que são capazes de se transformar em qualquer outro tipo de célula. Tá? Nós temos mais de 200 tipos de célula. As células-tronco, elas são capazes de transformar nesses 200 tipos. Tá? Nós temos 3 tipos de célula-tronco, basicamente. A célula-tronco embrionária, que é retirada na fase de blastocisto, que acontece entre 4 e 5 dias do nosso desenvolvimento embrionário. São células muito importantes, porque são capazes de transformar em qualquer outro tipo de célula. Tá? As células embrionárias retiradas da medula, retirada do cordão umbilical, que também tem uma potencialidade de se transformar em diversos tipos de célula, tá? Mas é um pouco limitada quando comparada com as células troncos embrionárias. E as células troncos por indução, tá? Que esse é o modelo mais recente. É uma célula normal, como a célula da pele, por exemplo, nós humanos, tá? E a partir de eventos genéticos, o genoma dessa célula é reprogramado e ela pode voltar a ser uma célula embrionária e a partir daí se desenvolver em qualquer outro tipo de célula. Um outro evento muito importante dentro da biotecnologia é a vacina gênica. Tá? A vacina gênica, meus amores, o que é interessante na vacina gênica? A vacina normal eu vou inserir um patógeno morto e enfraquecido no organismo e a partir daí o meu sistema imune vai começar a gerar uma defesa para esse patógeno. Tá? Lembrando que a vacina é um tipo de imunização chamada imunização ativa, no qual o meu corpo está produzindo a defesa. Tá? O soro é a imunização passiva, já estou recebendo os anticorpos pronto. O que é interessante é que na vacina gênica, ao invés de colocar lá o patógeno morto ou enfraquecido, eu vou estar colocando lá quem? O gene desse patógeno. E aí, ó, o meu DNA, tá? O meu DNA vai ter aquela informação e a partir dos eventos de transcrição, que é a formação do RNA mensageiro, e tradução, que é a tradução desse RNA mensageiro em proteína, aí a gente vai gerar as proteínas que vão compor, que vão ser importantes para a nossa imunização. Esse evento ele ainda está em análise, tá? Mas em muita coisa vai vir por aí a partir dele e é fundamental entender sobre esse processo. E um outro evento muito importante dentro do ramo da biotecnologia é o transgênico. Wellen, o transgênico faz mal? O transgênico faz bem? Como é isso? Olha, amores, existem muitas discussões a respeito do transgênico, tá? A ciência, ela ainda não é categórica para afirmar que faz bem, mas também para dizer que faz mal. Olha só, há um tempo atrás saiu um artigo na França que mostrava que a aplicação de produtos transgênicos em ratos promoveu câncer. Tá? Mas esse é o primeiro estudo que apareceu trazendo uma consequência negativa para o transgênico. Mas outros estudos vão surgir por aí, tá? Concordando com essa informação ou não. Tá? Então é interessante. O que é o transgênico? É uma transposição gênica. Tá? É pegar o gene de uma espécie A e colocar esse gene da espécie A na espécie B. Por exemplo, existe uma bactéria chamada de Bacillus thuringiensis que produz um inseticida natural. A gente pega o gene dessa bactéria e coloca na soja. E aqui é a soja BT. Por isso que é BT, Bacillus thuringiensis. E a partir daí a soja passa a produzir esse inseticida natural. Tá? O pessoal colocando a luz, o gene que produz a luz no vagalume na orquídea, então a orquídea ficava iluminada. Então tudo isso são eventos de transgenia. Um outro evento importante relacionado à biotecnologia é a terapia gênica. A terapia gênica, como é? Existem doenças genéticas, né? Genes defeituosos. Então o que a gente faz? Substitui os genes defeituosos dessa pessoa e coloca nela genes novos.
Então, a partir daí, ela se cura da doença, né? Porque doenças gênicas não tem cura. Então, isso seria a cura para essas doenças. Então, esse ramo da biotecnologia, ele é muito diverso. A gente pode falar aqui de nanotecnologia, por exemplo, tá? A gente pode falar aqui da tecnologia do DNA recombinante, que permeia boa parte desses processos que eu falei para você, principalmente a transgenia. Então, pessoal, era esse recadinho que eu tinha para dar para vocês hoje. O que é legal? O que eu posso estudar mais sobre isso, Ellen? Estuda lá o que é uma enzima de restrição que corta o DNA, que mobiliza esses processos. A técnica do PCR, reação em cadeia da polimerase, para replicar esses genes, tá? Então, o nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês, tá? Gratidão por esse dia. Fiquem com Jesus. Um beijo. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre planejamento. Eu sou Fernanda Ruth, psicóloga, e tô aqui hoje para poder te perguntar: como será que está a sua rotina de estudos? Você está conseguindo se organizar, se planejar? Está conseguindo ter o tempo para poder cuidar de você e fazer coisas que você gosta? Será que você está conseguindo ter uma rotina de estudos bacana? Que você consiga descansar, fazer outras tarefas, dividir o seu tempo. É importante parar um pouquinho para poder fazer outras coisas e distrair a mente. Hoje eu preparei uma coisa bem bacana para vocês. Eu te convido a pegar um papel e uma caneta se você puder. Então, na sua folha você vai escrever todos os dias da semana, principalmente os dias que você estuda. Digamos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você estudar aos sábados, também coloque. Mas se você não estuda aos sábados, só coloque de segunda a sexta. E aí, nessas linhas que você vai colocar de segunda a sexta, você vai definir exatamente de forma detalhada quais são os seus compromissos, quais são os seus horários e quais são as suas obrigações, quais são os seus momentos de lazer, o que é que faz parte da sua rotina. Como, por exemplo, desde a hora que você levanta e arruma a cama. Então, 7 horas da manhã você levanta e arruma sua cama. 7 horas da manhã, arrumar a cama. Depois, o que você faz? Coloca aqui a atividade que você faz depois. E assim, essas atividades que eu falei, como por exemplo, arrumar a cama, jogar o lixo fora de casa, fazer um café, isso parece besteira quando a gente tá em uma rotina muito acelerada e até com compromissos fora de casa. Mas é importante a gente olhar para essas rotinas de dentro de casa como parte da nossa rotina, porque assim a gente se sente um pouco mais em movimento, principalmente nessa época que a gente está ficando dentro de casa boa parte do tempo. Eu te convido a olhar para sua rotina de uma forma mais organizada, de uma forma mais planejada, com mais cuidado com você, cuidado com seus objetivos de estudos, cuidado com tudo que te rodeia, para que você consiga organizar, planejar para alcançar os seus objetivos. Eu espero que assim eu possa ter te ajudado. Um beijo e até a próxima! No nosso encontro de hoje, vamos falar dos pronomes. Na língua inglesa, os pronomes são palavras utilizadas para substituir os nomes com a intenção de evitar as repetições na língua, tanto falada quanto escrita. Vamos falar dos personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Eles representam as pessoas. Eles são divididos em 2 categorias. Essas categorias são subject and object. Eles são os subject pronouns e object pronouns. Vamos começar com os subject pronouns. Os subject pronouns, como chamamos, eles são os pronomes que têm a função de sujeito, tá? Eles são utilizados no início da frase, antes dos verbos. Eles são aqueles que representam quem pratica a ação, tá? Vamos falar primeiro do I, que é a letra I, e que nós devemos
sempre escrever com a letra maiúscula, independente da posição em que ele se encontra numa frase, ou no início, no meio ou no final, né? O I significa eu, né? Representando a primeira pessoa do singular, que é quem fala, né? Em seguida nós temos o you, que é a segunda pessoa do singular, né? Podemos observar aqui pela tabela que o you tem o mesmo formato tanto para o singular quanto para o plural. Em inglês, nós não temos essa diferença entre eles. Essa diferença se dá através da construção da frase, ao longo da frase, que a gente vai entender ali se esse you vai estar representando o singular ou o plural. Tá? Agora chegamos para a terceira pessoa do singular, que são 3 pessoas: he, she e it. O he, que é o primeiro que se apresenta aqui, ele é utilizado para representar o gênero masculino, né? Significa ele, he. She significa ela, é utilizado para representar o gênero feminino. E logo aparece o it, que é utilizado para representar objeto, animal e coisa. Por que eu estou falando objeto, animal e coisa? Porque, na verdade, esse it, ele só representa objeto, animal e coisa quando ele está no singular, tá bom? Então, he para ele, she, ela e it para objeto, animal e coisa. Mas como nós estamos tratando, né, de um momento que a gente precisa conhecer detalhes, né, para a realização dos nossos exames, a gente precisa também saber que o he, né, que é ele também pode ser utilizado em algumas situações para representar um animal, né, ou até mesmo um objeto. Em que situações? Desde que se tenha um laço de afetividade, né? O he e o she também pode ser usado. O she eu posso usar, vou dar um exemplo, para uma gatinha que eu tenho em casa. Eu posso chamá-la de she porque eu tenho uma relação de afetividade com este animal. Tá bom? Então, lembrando que he e she, nós também temos essas exceções, podem ser usados para objetos, animais, coisas, desde que se tenha uma relação de afetividade. Tá? E o it, que foi dito antes, que a gente deve sempre usar para objeto, animal e coisa. O it pode ser usado para pessoas, numa exceção, desde que não saibamos o gênero, desde que não haja a definição desse gênero. A respeito de um bebê, não é? Muito precoce ainda, nos seus primeiros momentos da gestação da gestação da mãe, a gente pode chamar de it, tá? Ou não saber, não ter a definição do gênero sexual. Aí. Então, estamos aqui para o plural agora. No plural nós temos o I, que é o plural da primeira pessoa, né? Lembrando que a primeira pessoa do singular é I, e o plural é o I, que é nós. Tá? Utilizamos para representar qualquer pessoa e eu. Desde que eu esteja no meio, eu quem sou a oradora, eu quem estou falando, nós teremos que usar o I. Aí vem o you, né? Que eu já tinha citado antes, da semelhança, da similaridade dele com o singular. Eles são iguais, a diferença vai estar no contexto frasal. Eu posso usar you are a good student. Você é um bom aluno. Aí o singular. Para o plural, a frase seria construída you are good students. Aí a gente vai identificar que esse you será um plural. Aparece aqui o último, que é they, T-H-E-Y. They é o plural para he, she, it. Enquanto no singular, né, eu apresentei uma distinção de he para gênero masculino, she para feminino e it para objeto, animal, coisa. Eu uso o they como plural de todos eles. Então, se eu tiver 2 meninos, vai ser they. 2 meninas, they. Um menino e uma menina, they. Um garotinho e o cachorro, they. O cachorro e o gato, they. Tá? Vamos observar que no plural não existe a distinção que nós encontramos aqui no singular.
Vamos passando agora para conhecer os object pronouns. Eu falei deles, né? Bem, os object pronouns têm o mesmo significado dos subject pronouns. I, né? Falei lá como primeira pessoa, quanto subject pronoun, aqui eu tenho me, né? I eu tenho me. You é igual também, you. He, que é ele lá aqui, como object pronoun ele passa a ser him. She, como subject pronoun, aqui como object pronoun ele é her. It é semelhante, né? O it. No plural lá eu tinha we, que passa a ser aqui us. O you é igual, permanece igual. E lá eu tinha they, né? Como terceira pessoa do plural, e aqui agora eu tenho them. Vamos seguir para que a gente possa compreender melhor a construção disso. Eu tenho essa frase que é muito comum a todos nós. Nós encontramos em camisetas, em filmes, em músicas, né? Essa frase que expressa tanta afetividade. Okay? I love you. Né? Eu tenho nesta frase um verbo, que é o love, que é o verbo amar. E tenho quanto pronomes, eu tenho o I e tenho o you. Tá? Na verdade, o que eu quero trazer com esta frase aqui? A posição destes verbos, né? No caso, na posição dos pronomes, e colocando aqui para vocês qual a função deles nessa frase, diferenciando estes pronomes. Eu tenho o I, que está no início da frase antes do verbo, né? Que é eu. O verbo love, aqui ele se constrói como amo, e you, você. Então esta é a frase, eu amo você, eu te amo, né? Por que o I está assim no início da frase? Porque ele é o sujeito da oração, é ele quem pratica. Sou eu quem amo a quem? A você. I love you. No caso aqui eu tenho I, que é um subject pronoun, e também tenho you, que é um object pronoun, porque é ele quem sofre a ação. O I é quem pratica e o you é quem sofre a ação. Vamos seguir. Aí eu vou ter seguido aqui esta próxima frase, que é o oposto da frase anterior, né? Aqui no caso, eu estou sendo o quê? Um objeto da situação e não o sujeito. Nessa situação aqui, you, por que o you é igual de lá? Porque you, ele escreve igual, tanto quanto subject ou object, né? Neste caso aqui, eu sei que ele é um subject. Por quê? O que me assegura que ele é um subject? A posição em que ele está na frase. Ele está no início da frase e antes do verbo. Então aqui eu digo, você me ama. Você ama a mim. Tá? Eu poderia usar aqui um I no lugar desse you? Não. De jeito nenhum. Não estaria correto. Porque I é um subject pronoun e eu só devo utilizá-lo no início da frase antes do verbo. Tá? Então a primeira frase foi I love you. O oposto dessa frase é you love me. Ok? Vamos seguir. Então aqui eu tenho uma tabela, né, com a sequência dos subject pronouns e a sequência dos object pronouns para que a gente possa compreender melhor. Então, I como subject, como object, me. You, you. He, him. She, her. It, it. We, us. You, you. They, them. Em relação ao significado, eles são iguais, são semelhantes. I e me significam a mesma coisa. O you também. He e him, né? Que significa ele. She, her, ela. It, it. Né? Ele ou ela para objeto animal. We, us, significa nós. You, né? You, no caso aqui está no plural, vocês. E they e them, eles e elas. Significam a mesma coisa. A diferença nós vamos observar agora aqui na construção dessas frases. A primeira é uma interrogativa que faz assim.
Can you help me? Significa, você pode ajudar-me? Você pode me ajudar? No caso aqui, eu tenho enquanto verbo principal o verbo help. Né? Então, antes do verbo eu tenho you. E depois do verbo eu tenho me. Então, you é o subject e me é o object. Na próxima frase eu tenho I know you. Eu conheço você. Esta frase é um exemplo semelhante ao exemplo que vimos anteriormente, que é I love you, né? Agora eu mudei o verbo. Eu usei know, que é o verbo conhecer. Essa frase significa eu conheço você. Então, I precisa estar dessa forma, por estar no início da frase antes do verbo, e you depois do verbo. She isn't in love with him. Ela não está in love with him, quer dizer, ela não está apaixonada por ele, né? Então, ela é quem é o sujeito da oração. Então, ela está representada como she e him, porque ele está como objeto da oração. Se essa frase fosse oposta e eu estivesse dizendo que ele não está apaixonado por ela, eu usaria he e lá no final seria her. Ok? A próxima frase. He phones her every day. Ele liga para ela, ele telefona para ela todos os dias. Every day. Então, he está no início da frase, por isso ele está no formato de subject. E her está após o verbo phones, então ele está como her. A próxima frase é I don't like it. Né? Eu não gosto dele, não gosto disso. Este it é um objeto, é um animal. Ok? Então, I, né, no início da frase, e it lá ao final. Wait for us. Esta é uma frase que ela está no imperativo. Né? Então, o sujeito aqui está oculto. Wait for us. Espere por nós. Né? Us. Porque ele vem lá no final da frase, após uma preposição, que é o for. A última frase aqui diz call them this evening. Esta também é uma frase no imperativo, né? Ligue para eles esta noite. Então, eles é quem vão receber a ligação, portanto, precisa estar como them. Ok? E vamos agora observar um poema que nós temos aqui para o Enem. É isso, conhecimento, saber, sabedoria, ciência. Sem isso a humanidade não tinha chegado a lugar nenhum. E é essa ciência que trouxe a tecnologia até nós. Trouxe a possibilidade da gente estar junto, completando um mês para comemorar. Paz, luz para todos vocês, vamos em frente, se inscrevam-se no nosso canal, na nossa plataforma tvenem.com.br. Continuem nos assistindo pelas emissoras de TV que nos acolhem tão bem e procura lá Escritório do Pensamento, canal do Escritório do Pensamento nas plataformas de vídeo. Paz, luz para você, vamos em frente.